novamente, né? Ele que já é da casa, ele que já é muito enturmado, muito querido pelo público, né? Que está recebendo muitos elogios. Então, seja muito bem-vindo, Bruno, a mais um Talk Fla. E aí, Vitor, beleza, cara? Hoje nós vamos fazer um pré-jogo em relação à partida de hoje, né, entre Ceará e Flamengo. Jogo que pode valer a vice-liderança para o Flamengo, já que o São Paulo empatou contra o Santos. Então, se o Flamengo vencer hoje, pode chegar a 20 pontos, encostar no Internacional e assumir de vez a vice-liderança. O Flamengo que tem 9 jogos e o São Paulo que já jogou ontem, né, contra o Santos no empate por 2-2 completou 10 jogos. E nós vamos ter uma partida com bastante desfalques hoje, até porque estamos já na prévia da Libertadores, então poupar se faz necessário nesse momento. E vamos pegar o Ceará, que não está nada bem no campeonato, está na 13ª colocação, com apenas 37,03% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, Vitor. Bruno, é um jogo fundamental para as pretensões do Flamengo. E como você falou muito bem aí, Bruno, a respeito dos desfalques do Flamengo, né? O Flamengo que vai a campo sem contar com Pedro Rocha, Bruno Henrique, Diego Alves, sem Filipe Luiz, Arrascaeta, e fora outros desfalques do elenco do Flamengo, né? Até que ponto isso pode influenciar, a atuação do Flamengo no jogo de hoje contra o Ceará, Bruno? Vitor, pode atuar, pode, como é que se diz, dar um efeito muito grande em relação ao último jogo contra o Fluminense que nós fizemos. Nós já destacamos aqui que essa partida contra o Fluminense foi muito boa coletivamente, apesar de ter grandes ressalvas na forma individual de alguns jogadores, por causa da displicência que teve nesse jogo, né? O Flamengo poderia marcar muito mais gols do que apenas dois, mas como nós teremos praticamente quase meio time alterado, então é o típico de jogo que só os 3 pontos interessam, porque é muito difícil a gente exigir nessas considerações que o Flamengo tá, de não ter o time completo para atuar nessa partida, de a gente exigir uma atuação convincente, uma, uma partida, fazer com que o Flamengo tenha uma partida muito convincente, mais organizada, né? Claro que a organização é necessária de base para o Flamengo conseguir construir algum tipo de jogo, mas aquela atuação muito, podemos dizer, que enche os nossos olhos, aquela atuação de brilho, né? A gente dificilmente podemos esperar essa partida contra o Ceará, devidamente por causa dos desfalques. E por mais que o Ceará ainda não esteja bem no campeonato, a gente tem que respeitar, porque apesar também de jogarmos fora de casa e não ter a torcida, né? O Ceará se sente naquela obrigação de fazer seu papel de casa e tentar pontuar na partida. Então não será um jogo fácil, principalmente pelo jogo fora de casa e também pelos desfalques que nós vamos ter nessa partida. Exatamente, Bruno. E como você falou aí a respeito do Ceará, o Ceará que atualmente se encontra numa situação bem um pouco complicada no Campeonato Brasileiro, é apenas o 13º colocado e já tomou 12 gols no campeonato, fez apenas 8 gols. E Bruno, para o jogo de hoje é necessário o Flamengo ter um certo cuidado com alguns jogadores do Ceará. Um deles, que para mim é o melhor jogador da equipe, que é o Vinícius, é um jogador bem enjoado, bem gosta de uma catimba, gosta de uma provocação e que em jogo grande acaba chamando a responsabilidade para si. Ele que decidiu o último clássico envolvendo Ceará e Fortaleza. O jogo foi 1-0 para o Ceará com um gol de Vinícius. É necessário o Flamengo ter um certo cuidado com ele, principalmente nos chutes de longa distância. Vinícius é um jogador que chuta muito bem, que sabe usar a perna direita. E outro jogador que também me chama a atenção nessa equipe do Ceará é o centroavante Kleber, mais conhecido como Clebão. É um jogador que tem 1,90 de altura, um jogador com muita força física, jogador bom no jogo por cima, sabe fazer pivô. E ao mesmo tempo, o que me chama mais atenção nesse jogador é que ele não é um atleta lento. Apesar de ser grandão, de ser muito forte fisicamente, ele tem uma boa velocidade. E é necessário o Flamengo ter muito cuidado com esses jogadores, né, Bruno? Exatamente, Vitor. E por se tratar de um jogo de um jogador alto, aí é que nós temos que redobrar a nossa atenção na bola parada. E falando mais especificamente da zaga do Flamengo, o Rodrigo Caio, que pode ser poupado, né, para esse jogo, até porque ele é um dos jogadores que mais
frequentemente atua nas partidas com o Domenech, por representar o zagueiro que está nas condições ideais, né, de jogo. Ele que ficou do time do ano passado, né, não saiu e se torna automaticamente o xerife da nossa zaga, pode ser poupado, e a nossa zaga pode ser composta por Gustavo Henrique e Léo Pereira, ou Tule e Gustavo Henrique. Ou podemos ter também Tule e o Léo Pereira, se o Domenech optar por poupar o Gustavo Henrique ou o Rodrigo Caio, que é uma situação que eu acho mais arriscada. Acho que ele deve manter o Gustavo Henrique, que vinha atuando nas partidas como titular, e colocar o Tule ou o Léo Pereira para fazer dupla com ele. Então, Vitor, a gente tem que ter essa atenção redobrada com o Kleber e principalmente com o Vinícius, como você muito bem citou, é um jogador de altíssima qualidade no time do Ceará, realmente destoa pela equipe do Ceará, não falo em termos gerais de jogadores no Brasil, claro que o Vinícius ele é um bom jogador, mas para o Ceará eu acho que ele deixou ainda mais pela equipe cearense, né, Vitor? Exatamente, Bruno. Ele que foi o cara da equipe, principalmente também na conquista da Copa do Nordeste muito recente, né? Que o Ceará foi campeão em cima do Bahia, ele fez uma grande competição. E, Bruno, agora vamos falar um pouco a respeito daquilo que o Flamengo pode aproveitar. Que para mim é o sistema defensivo do Ceará é muito irregular, é um time que deixa determinados espaços para o adversário e claro, vai depender também de atuações positivas do ataque do Flamengo, né? É aquilo, o Flamengo vai ter que se aproveitar desses buracos deixados pelo sistema defensivo do Ceará. O Ceará que no Campeonato Brasileiro ainda não conseguiu dar liga, é um time que até o momento está deixando muito a desejar, não é nada perto daquele time que foi campeão da Copa do Nordeste. Claro, tem um abismo entre a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro, até porque o Campeonato Brasileiro é o principal torneio nacional. Mas o time do Ceará estava com uma cara muito mais entrosada, né? Com uma equipe muito mais entrosada e jogando um bom futebol na Copa do Nordeste. Mas quando assim começou o Campeonato Brasileiro, já encontrou algumas dificuldades, a zaga está comprometendo bastante. E aquilo, que ao meu ver, o Ceará vai esperar o Flamengo no seu campo de defesa e vai tentar sair em velocidade. Aquilo, basta o Flamengo conseguir aproveitar determinados espaços que a equipe do Ceará costuma deixar, né, Bruno? É isso aí, Vitor. O Flamengo que também precisa aproveitar esses espaços que o Ceará concede, não só quando atua defensivamente, né, que a gente procura esses espaços, mas também quando o Ceará tiver com um pouco do domínio de jogo, quando ele tiver com maior volume de bola na defesa do Flamengo, a gente tem que aproveitar os espaços que são dados. O Flamengo que pode ter os pontas voltando, né, nesse jogo, por exemplo, do Michael, já que o Rascaeta não vai jogar nessa partida contra o Ceará. Então é muito provável que podemos ter a volta já de um ponta, o que não aconteceu contra o Fluminense. Nossos pontas de velocidade não teve nesse jogo. Então, por exemplo, no Everton Ribeiro e o Arrascaeta e Diego formando aquele trio de meio campo contra o Fluminense. E a gente ficou sem aquele jogador de referência de velocidade, aquele jogador mais agudo para preencher o ataque quando tiver um espaço maior gerado. Então, acredito que o Flamengo possa sim, independente de quem entrar, seja o Michael, o Lincoln, para poder, que são jogadores mais de velocidade, de drible. Então, o Flamengo tem que, principalmente no lado do Samuel Xavier. Samuel Xavier é um bom jogador para o Ceará, mas a gente sabe que no cenário nacional ele deixa muito a desejar. E o Flamengo realmente é um setor que pode aproveitar bastante, com o Michael naquele lado, caso ele seja titular, ou no lado do Bruno Pacheco, né, que é onde o lado do Everton Ribeiro joga. E onde o Everton Ribeiro joga, ele oferece perigo para qualquer jogador adversário que esteja enfrentando ele. Então o Flamengo tem que aproveitar esses espaços, por mais que também esteja com vários desfalques, vai com o time totalmente modificado, mas também não é algo surpresa do que a gente já vinha enfrentando nos últimos jogos, Vitor. E Bruno, antes de finalizarmos aqui mais um programa, o time do Ceará foi um pouco mexido no último jogo contra o Internacional. O Ceará que vem de uma derrota, né, que perdeu 2-0 para o Ceará no Sul, e Guto acabou mexendo um pouco o time, principalmente no setor defensivo. E Bruno, para finalizarmos aqui, qual time você levaria a campo?
os 11 titulares do Flamengo. No caso, vou dar a minha sugestão primeiro e logo em seguida você completa e finaliza o programa. Pode ser. O meu time, eu colocaria o César, que está disponível, né? Eu já colocaria o César principalmente pensando nos 2 jogos da Libertadores, caso Diego Alves ainda não estiver recuperado, né? Já pensando no jogo contra o Independente Del Valle e contra o Barcelona de Guayaquil, já que na próxima semana o Flamengo vai ficar no Equador para enfrentar essas 2 equipes citadas. Então, eu colocaria César no gol, Isla, Gustavo Henrique, Tuller e René. Eu colocaria o Ilharão, Thiago Maia mais à frente, Diego, Michael, Everton Ribeiro e Gabigol no ataque. E você, Bruno, qual time você levaria a campo do Flamengo para o jogo de logo mais contra o Ceará? O meu time também é quase parecido com o seu, até porque nós não temos muitas opções, né, para esse jogo. Alguns jogadores de fato já foram poupados e nem sequer a gente tem a possibilidade de entrar em campo, né, fica naquela expectativa. Então eu entraria com o César também já para poder pegar aquele ritmo necessário para jogar contra o Independente Del Valle. O Flamengo atuará na quinta-feira. O Isla, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Eu não colocaria o Tuller, porque eu colocaria o Gustavo Henrique e o Léo Pereira em ambas posições de origem. O Gustavo Henrique pelo lado direito e o Léo Pereira pelo lado esquerdo. E também o René para poder fechar a linha defensiva. E no meu campo eu colocaria o William Arão, o Gerson vai ser de soque porque está suspenso, o William Arão, Thiago Maia, do nosso dupla de volantes. Aí eu colocaria Diego, Michael, Vitinho e Gabigol. Eu pouparia o Everton Ribeiro nesse jogo, pelo menos de início, caso realmente o Flamengo estivesse numa condição mais insegura no jogo, aí sim eu colocaria o Everton Ribeiro no segundo tempo, mas a princípio eu mesmo, na minha opinião, colocaria o Everton Ribeiro para começar no banco, entraria a partir do meio campo, né, com o Ilharão, Thiago Maia e Diego, e os 2 pontas de origem, como o Vitinho, Michael e o Gabigol. Eu acho difícil o Domenech entrar com Gabigol e Pedro ao mesmo tempo, né, para poder jogar os 2 lados, os 2 juntos, porque seriam atacantes muito pesados. Não que o Gabigol seja aquele atacante que fica esperando apenas a bola, mas de origem, em questão de posição, eu colocaria Michael e Vitinho para poder preencher esses lados e o Gabigol como referência no ataque do Flamengo, Vitor. Show, show, Bruno. Chegamos ao fim de mais um Antes de, podcast, né? antes de você Opa, falar, pode falar, pode falar. antes de você só encerrar, vou passar rapidinho a escalação do Ceará para o ouvinte também, para poder ficar informado sobre o nosso adversário. Então, o Ceará deve entrar em campo, né, com a mais provável escalação, com Fernando Praz no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga formada por Thiago e Luiz Otávio, e o Bruno Pacheco fazendo a lateral esquerda, e assim, fechando a primeira linha defensiva do Ceará. Aí no meio campo temos Ricardinho, Charles e Vinícius, que são o trio de meio campo. E no ataque temos Fernando Sobral, Leandro Carvalho e o atacante Kleber, como você já falou. E como eu também já falei anteriormente, o Ceará tem 37,03% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, tem 9 jogos, apenas 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. E como você já mencionou, tem 8 gols marcados e 12 gols sofridos. E o Flamengo tem uma situação bem diferente. Com os mesmos 9 jogos do Flamengo, temos 62,96% de aproveitamento, quase 63%, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Temos também 13 gols marcados e 11 gols sofridos. Esse é o Flamengo que vai a campo com esses dados para enfrentar o Ceará no Castelão, hoje às 6 horas da noite. Meu amigo, aqui é o nosso PVC. Aqui o Bruno passa diversas informações aí a respeito de números. É um homem que parece uma máquina, parece PVC, cara. PVC, né? Então, Referência de respeito. então chegamos ao fim de mais um Talk Fla. E eu gostaria de informar vocês para que fiquem bem ligados, principalmente no início da próxima semana, já na segunda-feira, estaremos com algumas novidades bem interessantes para vocês. Vamos lançar um especial, um extra Talk Fla com convidados bem legais. Claro que ainda não podemos revelar os nomes dos convidados, Vamos mas revelar hoje, Vitor.
No YouTube, nós vamos É já verdade. postar, né, os dois convidados em dose dupla, hein? Especial Libertadores, É especial isso da mesmo. volta da Libertadores. Nós temos já duas gravações já feitas, então é só questão de anunciar e postar no dia, na segunda e na terça-feira. Nós tivemos as publicações de convidados especiais que agregaram bastante no nosso conteúdo falando sobre o Flamengo, Vitor. Com certeza, eu garanto que vocês vão gostar bastante do nosso conteúdo. E aquilo, continuem comentando, dando feedback, isso é muito fundamental para o nosso crescimento, desde que seja sugestão, crítica construtiva, elogios, qualquer coisa, deixa o like, o dislike, sinta-se à vontade, compartilhe com os amigos ao nosso bate-papo. E é isso, chegamos ao fim de mais um Talk Fla. Saudações rubro-negras.